a primeira pergunta, ela gira em torno do desejo pastoral do Senhor, né? De ver o quanto antes o templo da primeira Igreja Batista no Andaraí aberto. Eu acredito que o Senhor, assim como eu, está doido para que a gente reabra o templo. Ninguém quer ficar com o templo fechado, correto, pastor Osíris? Eu queria que o senhor partilhasse um pouco como é que está o coração do Senhor em relação à ansiedade, né, para ver o templo reaberto. Sabe, queridos, a saudade realmente é muito grande. Desde o dia 15 de março, pela manhã, naquele culto matinal, que nós não voltamos mais ao templo para esse culto coletivo, né, da nossa igreja. Aí já se vão mais de 70 dias, né, pastor Rodrigo? Mais de 70 dias. Estamos orando, esperando o tempo de Deus para o retorno. Não é só ao templo em si que é importante, mas na realidade, o abraço, né? O beijo, são coisas tão características do nosso povo brasileiro, né? Que é um povo carinhoso, né? Então, nós estamos sentindo falta dos irmãos, presencialmente estarmos juntos. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. O culto presencial coletivo reforça a nossa comunhão. É, sem dúvida, uma das marcas da Igreja de Cristo. Isso a gente vê claramente, lendo a palavra de Deus, que no livro de Atos é marcante esse fato, que todos os dias eles se reuniam, né? Tanto nos lares quanto nos templos. Então, a reunião é dirigida pelo Espírito Santo. Deus gosta de ver seus filhos reunidos em torno da mesa, ali onde ele alimenta com a palavra os seus filhos, né? E também para traçarmos estratégias para conquistar o mundo para Cristo, né? A palavra eclesia significa isso. Vamos sair para nos juntar com outros, para conversarmos sobre assuntos, né, no caso nosso, do reino de Deus, e louvarmos a Deus. É certo que, nesses dias, nós temos a bênção, né, pastor Rodrigo, como estamos usando agora, dos meios digitais, como os celulares, os notebooks. Eles têm preenchido parcialmente esse distanciamento, e também a necessidade de nos alimentarmos da palavra. Tudo isso está sendo muito bem e parcialmente preenchido, mas nada substitui o abraço e o beijo no rosto, que são características do nosso povo. Então, a saudade é grande, mas em breve nós esperamos estar juntos outra vez. Pastor Osíris, eu lembro que, se minha memória aqui não me trai, né, que no dia 14 de março, o Senhor compartilhou, né, uma notificação para a igreja dizendo que a partir do dia 15, que era o domingo, nós estaríamos reduzindo, né, as atividades, mas teríamos os nossos cultos no templo aos domingos e nas quartas-feiras no culto de oração. E EBD e outras atividades a gente estaria reduzindo. Então, essa era a primeira fala do Senhor, né? A gente ter uma continuidade nas atividades. Porém, percebendo como a coisa evoluiu, a gente deu um passo atrás, né? E percebeu, não, é melhor a gente não ter as reuniões presenciais e migrarmos para as reuniões virtuais nesse momento. Aí entra a minha segunda pergunta, pastor Osíris. A minha segunda pergunta é em relação por mais que o senhor tenha o desejo, né, de estar junto, e todos nós temos, acredito que todo mundo aqui que está nos acompanhando quer voltar e fazer aquela oração da comunhão, né, de mãos dadas, juntos adorando ao Senhor, consagrando ao Senhor a nossa comunhão, mas em que pese existe o desejo, eu acredito também que existe uma preocupação pastoral do Senhor em relação à vida de nossas ovelhas. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Foi um momento muito difícil de tomada de decisão. Eu demorei um pouco mais do que outros colegas. Eu não tinha absoluta certeza da profundidade e do perigo deste vírus, um vírus bem desconhecido. Eu estava lá no Canadá, em janeiro, de férias, na casa do meu filho, quando eu vi a primeira reportagem lá sobre esse vírus lá na China. Eu vi a preocupação, e eu comentei até com meu filho, isso aí é perigoso se tornar uma pandemia, que o Senhor controle isso, que não venha para o Brasil e tal, para o mundo, né? Mas, infelizmente, foi isso que ocorreu. Sabe, queridos, as vidas humanas, elas são preciosas para Deus.
O Senhor Jesus morreu por cada uma delas. Cada um de nós vale mais que o mundo inteiro. Nós temos que ter consciência da dignidade e do valor dos seres humanos individualmente, cada um. Não é? Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, isso é fundamental. A igreja que não valoriza o número um não é uma igreja de Cristo. O número um é cada um de nós, cada um de nós. Às vezes valorizamos números grandes, milhares, mas o número mais importante é o um. E Jesus morreu por cada um. Não é? Por isso, não podemos ser irresponsáveis e colocar em risco a saúde das ovelhas, por mais que nós queiramos estar juntos. Essas ovelhas não são minhas, não é? Eu não posso fazer assim, como se fossem minhas. Elas são ovelhas do Senhor, do bom pastor Jesus. A medicina e a ciência, elas são de Deus, né? E precisamos obedecê-las para o bem de todos. A ação e as consequências desse novo coronavírus ainda não estão totalmente definidas. Se fala até em reinfecção, né? Então, ainda existe muita coisa nebulosa, estão sendo objeto de estudos científicos. Logo, não temos uma convicção científica sobre o que está acontecendo. Precisamos esperar um pouco mais para tomarmos as decisões mais coerentes. Então, a sua vida, para mim, vale muito. Por isso que essa decisão foi tomada, mesmo que no início eu queria retardar um pouco mais, mas não foi possível. Eu creio que nós fizemos o correto. E nessa mesma caminhada, pastor, em relação às decisões, tomadas de decisões, é sempre bom relembrarmos da necessidade de, enquanto igreja do Senhor, seguindo as orientações bíblicas, né, que, enquanto igreja, a gente esteja orando pelas autoridades no comando do nossa realidade, né? As autoridades do município, do Estado, o presidente. A gente tem que sempre estar orando pelas nossas autoridades para que elas possam tomar também decisões conforme, né, o melhor para a população, decisões que reflitam, né, a vontade de Deus para as nossas vidas. O senhor tem algo a comentar sobre esse ponto, a necessidade da oração em relação aos nossos líderes? Sim, querido. E na nossa oração que a gente faz com a irmã Cleonice, ela sempre lembra disso. Orar pelas autoridades. Isto é bíblico. Precisamos orar pelas autoridades, porque elas estão sob enorme pressão, né? Enorme pressão. Que essas decisões sejam baseadas em dados científicos, né? Que possam, com sabedoria, com equilíbrio, né? Determinar gradualmente o retorno às atividades econômicas, cada um conforme a realidade de cada região, cada município, tomando todo o cuidado e as cautelas sanitárias necessárias à proteção da vida humana, que é o bem maior. Né? Então, nós temos que orar muito pelas nossas autoridades. Isso é bíblico. A palavra de Deus manda orar pelas autoridades. Infelizmente, pastor Rodrigo, nós estamos vivendo um momento muito triste de polaridade política e, às vezes, nós encontramos essa questão sendo mais considerada do que as vidas humanas. E nós não podemos compactuar com isso. Não é? Também é triste ver que, devido à situação que estamos passando, algumas autoridades, conscientes ou inconscientemente, não sei, não posso julgar, mas a gente está vendo muito desvio de verbas, hospitais que já eram para estar prontos que não estão. Então, nós temos que orar para que o Senhor proteja o nosso país desses atos terríveis, né, que acaba prejudicando o combate a esta pandemia. Precisamos orar muito pelas autoridades. Urge, nesta hora, queridos, vivermos a centralidade da mensagem de Cristo, que é pensarmos nos mais carentes, né, compartilharmos com eles nossos bens, tudo, ou seja, um movimento de caridade cristã, né? Como distribuição de alimentos, roupa, material de higiene, remédios, etc. E os poderes públicos são muito importantes nesse momento de olhar para os mais necessitados. E nós, como igreja, temos que dar atenção a isso e darmos o exemplo, mostrarmos que somos irmãos. A nossa igreja ela tem se preocupado com isso, tem feito excelentes trabalhos sob a liderança da irmã Marta Simões, líder do nosso Ministério de Ação Social. As demandas têm aumentado muito, mas graças à fidelidade do povo de Deus, nós temos sustentado esse ministério e atendido.
Então, vamos orar pelas autoridades para que elas tenham também essa sensibilidade de olhar para os mais carentes, para os mais necessitados e dar um bom atendimento em todas as áreas, saúde e econômica. Ok? Perfeito, pastor. Vamos entrar agora, pastor, sobre algumas perguntas relacionadas ao conteúdo, né, do decreto que possibilita a reabertura dos templos religiosos. E a minha primeira colocação, eu queria trazer alguns aspectos, né, que no decreto a gente percebe a recomendação para a utilização de medidas de proteção. Por exemplo, máscaras, distanciamento social de 2 metros, medidas de higiene, enfim. E assim, isso nos traz alegria em ver que as mesmas, né, as medidas de proteção são levadas em consideração no texto do decreto. O senhor tem algo a falar em relação a isso? Sim, nós ficamos satisfeitos, né, alegres com isso, né, o reconhecimento da obrigação de nós colocarmos as máscaras em nossos rostos. Aliás, eu tenho visto isso bastante difundido, o povo brasileiro está se adaptando a essa nova realidade, né? Nós somos um povo muito maleável e não era a nossa tradição, é difícil mudar uma tradição, mas eu tenho visto isso se difundindo bem. A manutenção do distanciamento de 2 metros, né? As pessoas já começam a evitar passar junto da outra, eu vejo a pessoa até mudar de calçada, já estamos começando a entender isso, né? A necessidade de higienizarmos as mãos com álcool gel 70, né? Isso é fundamental para se evitar o contágio. Mas, entretanto, eu vejo que essas medidas, que são boas, elas restringem, naturalmente, né, a frequência ao culto a poucas pessoas. Para manter essa distância, nós vamos ter que ter, assim, no máximo 2 pessoas por banco, primeiro. Ou seja, na nossa igreja, que tem 50 bancos, no máximo 100 pessoas. Aí, depois que acaba o culto, evitar que essas 100 pessoas se conversem e vão para a cantina, e vão para o banheiro. É complicado, muito complicado. Bem como o próprio louvor, o canto, né? Cantar. O canto, quando nós cantamos naturalmente, a gente expele muito daquelas gotículas, né? Que podem estar carregadas de vírus, né? Só que com a máscara, você cantando, você vai ficar com até baixa oxigenação, né? É complicado você estar louvando com aquela máscara tampando a sua boca. É uma coisa muito complicada, né? É muito difícil. Então, essas dificuldades, além dos nossos irmãos que estão no grupo de risco, né, pastor Rodrigo? Inclusive eu, né? Estou com 67, agora 18 de junho, se o senhor permitir, né? Farei 68, né? E já fui tratado com quimioterapia, né? Com radioterapia, né? Então, tem pessoas no grupo de risco, não só pela idade, mas devido a comorbidades, irmãos nossos que têm lúpus, por exemplo, que tem que tomar remédio que deprime o sistema imunológico, né? Então, esses irmãos não poderão ir, ou se forem, terão que ser barrados. Quer dizer, é uma coisa que não fica bem conosco, né? Então, eu vejo que, para a nossa realidade ali, é complicado. Nós ficamos alegres com essas medidas, elas são fundamentais, mas elas nos restringem um pouco na nossa reunião, né, para cultuar o Senhor ali na Leopoldo 71, ok? O Senhor ainda foi bem generoso no número, hein, pastor? Porque se a gente colocar, pensando que o banco da frente, a pessoa não vai estar com 2 metros, não vai ter 100 pessoas. Isso aí vai cair para mais ou menos umas 40 pessoas, que é pela metade. 50. Então, a gente acaba esbarrando, né? Por mais que a gente fique feliz com as medidas de proteção, a gente acaba esbarrando em alguns embaraços para a execução da mesma, né? O senhor citou em relação ao número de frequência, né? Então, no nosso templo ali, mais ou menos, seria cerca de 40 pessoas que iriam poder frequentar. Dessas 40 que poderiam, imagina, como é que a gente vai fazer, né, para viabilizar isso? Imagina, chega alguém, acorda de manhã, prepara a família, se arruma, vamos para o culto. Aí chega na igreja, ele foi o 41, pastor. A família 41. E aí, o que a gente faz? Então o vovô volta. Aí tá lá o irmão Luiz na portaria ali, né, na recepção. Não, volta para casa, você não pode entrar, você é o 41, fica do lado de fora. Seria um pouco constrangedor, né, para a liderança da igreja viabilizar esse tipo de operação, né, de prática, né?
Além da que o senhor citou também em relação aos vulneráveis, né? Que dentre os vulneráveis está acima de 60 anos e quem teve câncer, né? E o senhor se enquadra nos dois, pastor. Como é que a gente ia reabrir a igreja sem o pastor? Como é que a gente faz isso? Não dá, né? É complicado. Teria muitas dificuldades para a gente operacionalizar essas medidas de precaução, por mais que a gente fique feliz que as mesmas estejam ali, mas na prática a gente percebe que é muito complicado a viabilidade, né, de colocarmos em prática essas medidas que são ali expostas. Eu queria trazer um outro ponto também, pastor, e perguntar para o senhor, quando o texto vai dizer, o decreto vai trazer, né, reproduzindo um outro texto que é da esfera federal, ele vai trazer o reconhecimento das atividades religiosas como essenciais e vinculadas à inviolabilidade da dignidade da pessoa humana. Então, assim, eu acho que isso traz um pouco de alegria, né? A gente perceber que esse reconhecimento, né, de que o aspecto espiritual tem a sua importância nesse ser humano holístico, né, na integralidade do ser humano. Então, esse reconhecimento da atividade religiosa como sendo algo essencial para a vida humana, isso é bacana. O senhor gostaria de comentar algo sobre? Isso é muito importante, pastor Rodrigo. Devemos ficar muito alegres com isso, porque o ser humano ele precisa de alimento espiritual, tá? A religião é um fenômeno antropológico, ou seja, desde que o homem existe, né? O homem busca Deus, porque nós fomos feitos por Deus para o louvor da glória dele, né? E a religião, esse fenômeno religioso, ele embaraça os ateus, porque ele demonstra exatamente isso, que nós fomos criados por um Deus para a sua glória, nós buscamos a Deus, né? Nós só temos paz quando encontramos a Deus, né? Então, a religião é fundamental, que o ser humano, diferente do cachorro, do gato, do macaco e até do urubu, desculpe os flamenguistas, e do bacalhau, né, Rodrigo? Desculpe. O ser humano ele tem uma dimensão que esses animais não têm, que é a dimensão espiritual. Então, nós buscamos a Deus, temos sede de Deus. E isso é natural de todo o grupo humano, né? Desde os mais pós-modernos até uma tribo indígena mais primitiva, né? Sem contato com civilização alguma. Você vai ver isso naturalmente brotar no grupo humano, né? Entretanto, o que a gente se vê hoje é também, infelizmente, um aproveitamento desse fenômeno em muitos grupos religiosos, né, que se aproveitam desse fenômeno e que a religião atrai pessoas, naturalmente. E fazem disso um negócio até financeiro, né? Explorando a boa-fé do povo, principalmente os mais simples, que não têm muita capacidade crítica de perceber o que está acontecendo, né? São pessoas crédulas, né? Entretanto, a liberdade religiosa e de consciência são pilares inalienáveis da nossa Carta Magna, né? Louvamos a Deus por esse reconhecimento da autoridade pública, ok? Aí, dando continuidade, pastor, a esse ponto, no conteúdo do decreto, o texto vai falar sobre possíveis embaraços que algumas religiões, né, podiam estar sofrendo. O senhor tem percebido algum embaraço em relação à prática religiosa nesse período, em relação à Igreja Batista do Andaraí? Como o senhor tem percebido em relação a isso? Porque eu, particularmente, não tenho visto nada nesse sentido, não, mas o senhor tem Isso alguma mesmo. percepção sobre isso? O decreto, ele diz assim, lá num dos trechos do decreto, considerando que as organizações religiosas têm sofrido interferências e embaraços indevidos em seu funcionamento, praticados por ações equivocadas de agentes públicos. Tá? Então, o próprio prefeito reconhece que houve, de alguma forma, interferências em algumas organizações religiosas. Como você mesmo disse, nós ali na Rua Leopoldo 71 não temos sofrido nenhuma interferência nem embaraço nenhum. Até porque as aglomerações, né, elas continuam sendo evitadas por nós, né? Mas a gente sabe que alguns líderes religiosos, a gente sabe, temos visto, têm desafiado e contrariado esse direcionamento das autoridades sanitárias. E, por isso, sofreram alguma ação pública.
Creio que as igrejas, cada igreja tem um perfil, né? Não quero aqui criticar a igreja, mas é perfil. Vocês tirem as conclusões que quiserem. As igrejas que precisam dessas aglomerações, precisam. Elas não subsistem sem as aglomerações. Para, neste momento de culto, até de manipulação emocional, passar aquela famosa sacolinha das ofertas e dos dízimos, está entendendo? E cujos fiéis não são membros, mas eu gosto de dizer, são frequentadores. Eles vão, tipo que a gente vai a um supermercado, eles vão em busca de milagres e bênçãos. Ele não sabe nem quem sentou do lado dele, não tem comunhão. Então, ele pode ficar 2 metros, não tem problema. Ele vai lá, passa a sacolinha, ele coloca o dízimo que ele quer comprar uma bênção. Não precisa saber quem está do lado dele. Ele volta e acabou. É exatamente aquela atitude de quem vai no supermercado, né? Você, quando vai no supermercado, não fica conversando com os outros. Você vai lá, às vezes, tira dúvida sobre um produto com alguém que está próximo e tal, mas você vai lá, paga e volta, né? Então, esse perfil de igreja, que é uma realidade no nosso país, estão sofrendo muito, porque o negócio deles fechou, tipo o nosso restaurante, fechou. Então, eu louvo a Deus porque a Igreja Batista, cada Igreja Batista tem um rol de membros, são frequentadores. E nós procuramos atender a cada ovelha que está ali junto de nós. Assim como nós temos também uma doutrina muito clara sobre dízimos e ofertas. Elas devem ser completamente voluntárias, com alegria, né? Para o sustento da obra do Senhor. E prestamos conta de onde cada centavo vai. É outro perfil de igreja, né? Então, eu agradeço a Deus por mover os corações dos membros da nossa igreja, os quais têm ofertado regularmente. Tem sido uma alegria ver o movimento de entrada de recursos na nossa igreja. Temos mantido todos os compromissos. Alguns fazem por transferência bancária, outros vão diretamente lá no gasofilácio, né? Vão lá, ninguém vai na casa de ninguém pegar dízimo, vão lá, né? Por isso estamos mantendo todos os nossos compromissos. Eu louvo a Deus por isso. Realmente, nós não sofremos nenhum tipo de interferência, nem de embaraço. E outra coisa interessante, pastor Rodrigo, que é bom que as pessoas às vezes não sabem, a Igreja Batista tem como característica que cada igreja local, como a nossa, ela é independente, ela não depende de uma autoridade superior, religiosa. Não temos um bispo, né? Nós temos a igreja como a assembleia da igreja, a eclesia, ela decide os destinos da igreja. Inclusive, ela convida o pastor para assumir e ela pode desconvidar. Então, é essa grande diferença. Cada um de nós é um sacerdote, estamos no mesmo nível diante de Deus, somos irmãos, todos nós somos ovelhas, né? E o Senhor dá dons a cada um para as diversas finalidades da igreja. E a mim me deu esse dom de pastoreio, que eu louvo a Deus por essa oportunidade. Então, para finalizar essa pergunta, querido, nós não temos sofrido nenhum tipo de interferência, né, ou de embaraço, e nós estamos aguardando o momento de Deus para juntos retornarmos, desde o netinho até o vovô, para nos abraçar. Momento esperado, pastor, momento muito esperado por todos nós. Continuando, pastor, tem um momento no decreto que ele fala sobre que a prefeitura, em momento algum, solicitou o fechamento dos templos. E aí isso me leva a uma reflexão, porque o próprio decreto admite que em momento nenhum a prefeitura solicitou que os templos fossem fechados. Ora, se a prefeitura em nenhum momento solicitou que os templos fossem fechados, fechamos os nossos templos não por conta do que a prefeitura decreta ou não. Fechamos os templos por outros motivos, dentre eles as questões dos órgãos de saúde, que são quem entende da questão da pandemia. Então, se a gente não fechou o templo por uma ordem da prefeitura, né, qual seria o peso, né, de um decreto solicitando reabrir algo que nunca foi pedido para ser fechado? Como o senhor entende essa situação? É exatamente assim. A prefeitura não tem moral para dizer abre, né, porque ela não mandou fechar. Então, diante da prefeitura, eu entendo que isso foi uma pressão que o prefeito sofreu, né, para esclarecer mais e deixar claro que, diante do município, que é o órgão que tem
a autorização para fazer funcionar, né, qualquer CNPJ, né, é ele que dá autorização para funcionamento. Ele quis esclarecer e deixar bem claro que as igrejas podem funcionar normalmente, mas nós não precisamos estar atrelados ao decreto do prefeito. Ele não pode obrigar ninguém a abrir, né? Nós temos a liberdade constitucional de decidir o melhor para a nossa igreja. Concordo plenamente com você. Reforçando que ele coloca como possibilidade, né? Ou seja, ele não obriga ninguém a reabrir, né? Mas coloca como possibilidade para aquelas igrejas que quiserem reabrir, podem reabrir, tem essa opção. Mas no caso aqui da Primeira Igreja Batista no Andaraí, é a pergunta final que eu faço para o senhor, né? A partir do desejo do Senhor de reabrir, pastor, o senhor quer reabrir a igreja, desejo do Senhor, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo uma preocupação pastoral com vidas, né? Não simplesmente com números, mas com vidas. Entendendo tudo isso que foi argumentado até aqui, os pontos positivos que reconhecemos no decreto, aqueles que nós não vemos viabilidade de operacionalizar na nossa realidade, por dificuldades para colocar em prática as precauções, e percebendo também que fechamos por motivos outros, que não a posição da prefeitura, e sim mais voltados para os órgãos de saúde, né, que entendem dessa questão de pandemia. Então, qual é a posição do senhor para a Primeira Igreja Batista no Andaraí? Reforçando, para a Primeira Igreja Batista no Andaraí. As demais igrejas seguem o caminho que julgarem pertinente, mas o senhor, enquanto pastor, líder da Primeira Igreja Batista no Andaraí, qual é a palavra pastoral do senhor? Amém. Ok, então eu quero concluir dizendo o seguinte: por tudo que nós já comentamos aqui, diante desse decreto municipal, eu, como pastor presidente da Primeira Igreja Batista no Andaraí, não vejo como prudente voltarmos aos cultos presenciais neste momento, e devemos continuar nos valendo da interação pela internet, pelo contato telefônico, pelo WhatsApp, para nos falar, orarmos uns pelos outros, bem como para participarmos dos cultos domésticos, que é outra bênção que surgiu dessa pandemia, não é? Revalorizar o culto doméstico, inclusive a ceia no lar, não é, pastor Rodrigo? E do culto ao vivo, né, na live, né, na nossa página do Facebook, aos domingos, as palestras às 18 horas, as EBDs, os professores estão tão felizes que os professores estão mantendo contato com seus alunos por meio desses meios digitais, né? Porque o templo está fechado, mas a igreja não, né, pastor? O templo está fechado, mas a igreja não, né? Deus permitiu que nós passássemos, está permitindo que nós estejamos passando por isso, porque Ele está trabalhando a igreja, né? Está fazendo com que a igreja esteja mais preocupada com a sua vida espiritual, né? E fazendo uma reflexão e uma análise, né, sobre a missão que vem desempenhando, né, e como vem desempenhando, né? Estamos saudosos, sem dúvida, aguardando o tempo de Deus, o momento que Ele vai nos dar, no tempo dEle, para nós nos abraçar fisicamente, lá na sede da igreja, né? Mas não só lá, nas reuniões nos lares, nos nossos PGMs, né? Nós continuamos a orar e devemos continuar a orar pelos enfermos, para que o Senhor restaure sua saúde, porque essa gripe aí, ela deve se espalhar e vai pegar aí pelo menos 70% das pessoas. É inexorável, mais cedo ou mais tarde, como toda gripe, né? Então, orar pelos enfermos, orar pelos que perderam seus entes queridos, para que haja conforto e consolo, né? A hora da igreja está muito junto em oração, né? Pelas nossas autoridades, como foi dito aqui, pelos cientistas, né? Pelos que estão estudando, para que logo esteja disponível uma vacina, né? Ou um remédio, né? Nós acabamos de aprovar um projeto, né, pastor Rodrigo, chamado Cuidar com Amor. Cuidar com Amor. O que é isso? A igreja foi assim colocada em 20 grupos, cada grupo com até 20 ovelhas de Jesus,
e tem um líder cuidador. Esse líder cuidador são pastores, diáconos, professores, são pessoas que vão cuidar de você. Então, você fica atento, tá? Porque você deverá receber um telefonema de um dos líderes da igreja, que é o seu líder cuidador, para saber como você está, para te orientar na palavra, para orar por você, ver suas necessidades. Então, o projeto chama-se Cuidar com Amor. Fique atento que alguém vai entrar em contato com você. E, por fim, queridos, conclamo a todos, nesse momento, a testemunhar do amor de Cristo, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Esse é um momento propício que as pessoas estão mais sensíveis, não é? Convidar seus amigos, parentes, para participar das programações virtuais da igreja, né? E eu queria encerrar, pastor Rodrigo, deixando 2 versículos. Eclesiastes 3, 1 e o 5, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí o texto cita vários propósitos, e o versículo 5 diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E em 1 Pedro 2, 4 e 5, o texto sagrado diz assim: e chegando-vos para ele, ou seja, o Senhor Jesus, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, nós somos pedras vivas também, sois edificados casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, ou seja, para cultuá-lo. A igreja é espiritual. A igreja militante pode estar com alguma dificuldade de nos reunirmos, mas a igreja é edifício espiritual. Estamos nos reunindo nos lares, estamos oferecendo sacrifícios a Deus, juntos, no memorário, não é? Graças à tecnologia. E nós somos pedras vivas. Então, quando o texto diz é hora de espalhar pedras, essas pedras estão espalhadas em meio à sociedade e daqui a pouco nós vamos estar juntinhos de novo, né? Então, eu queria deixar essa palavra com os irmãos, queridos irmãos, pedras vivas do Senhor, da PIB no Andaraí. Um grande abraço meu, da Silvia. Muito obrigado por essa live, pastor Rodrigo, e que fique bem esclarecido e estejamos todos de acordo no mesmo espírito. Amém? Amém, pastor. Pastor, tem alguns irmãos aqui colocando algumas perguntas. Aí vamos tentar responder rapidinho, para a gente, antes da gente encerrar. Tem uma colocação aqui, a primeira pergunta, né? Eu acho que o próprio autor da pergunta seria a pessoa mais apropriada para responder, né? Que é o nosso diácono Josi. Nosso diácono Josi, ele faz uma pergunta que é o seguinte, que entra uma questão conceitual, né? Eu não entendo, por exemplo, essa questão conceitual, né? Mas o diácono Josi pergunta aqui sobre, ao proibir as aglomerações, ou seja, as aglomerações continuam sendo proibidas. Então, ele está fazendo uma afirmação aqui, o Josi. Ao proibir as aglomerações, a prefeitura não estaria proibindo as reuniões de caráter religioso? Aí é uma questão conceitual. Não sei até que ponto também o reconhecimento da abertura do templo como uma atividade essencial geraria aí uma... Não sei, aí eu não sei também se o senhor gostaria de responder, como o senhor... Olha, eu acho que a prefeitura, mais uma vez, eu digo que ela cedeu a pressões, porque, na realidade, porque é muito difícil comprovar onde é que você pegou o vírus. É muito difícil. Eu acho que foi no táxi, não. Mas, se tiver a comprovar que foi numa igreja, eles estão em maus lençóis, porque é difícil você evitar aglomerações numa reunião religiosa. Mas, como ele disse, templos grandes, que você possa ficar 2 metros das pessoas, que a comunhão não é tão importante, o mais importante é receber a bênção e ir embora para casa e pagar por ela, isso não tem tanta importância para nós, que damos muito valor à comunhão, ao abraço, em ouvir o irmão, em orar com o irmão, né? Não é só o momento do culto, é todo um envolvimento, né? Eu acho que realmente a prefeitura está um pouco incongruente nesse aspecto aí.
aí, porque ela pode ser responsabilizada amanhã por alguma coisa. Eu concordo com o irmão José. O Itamar, ele não faz uma pergunta, né? Ele faz uma afirmação assim que corrobora para o que estamos realizando, né? O Itamar vai dizer que acha super bem aplicado o uso da internet para nos unir onde nós estivermos. Então, ele colaborando, né, com essa colocação, nosso irmão Itamar. A Ivonete, pastor, ela faz a seguinte pergunta. Em primeiro lugar, elogiando o Senhor, dizendo que o Senhor é super sensato, então, elogiando o Senhor primeiramente, e depois perguntando quando o Senhor, quanto ao tempo, né, em relação ao tempo para retorno, o Senhor vislumbra alguma previsão, alguma data, ou prefere deixar isso aí em aberto a critério das autoridades de saúde? Eu tenho uma expectativa que, a partir de junho, essa curva começa a cair consideravelmente. E, mesmo assim, nós temos que ter uma certa convicção científica, porque o neto jovem, às vezes, é até assintomático, sabe? Ele pega, pode levar para o vovô. Então, nós temos que refletir bem, porque eu gostaria, eu, particularmente como pastor, que do neto ao vovô estivessem todos lá. Não vão ficar na porta impedindo o vovô de entrar. Não é por questões legais, é porque a vida tem valor. E eu não vejo, assim, agora uma certeza, não tenho uma certeza, mas eu prevejo que, a partir de junho, a gente já começa a ver essa curva cair mais, e nós precisamos, então, ouvir os especialistas. E vamos conversar com a liderança, e isso não é uma decisão do pastor. A gente tem que conversar com a liderança e com os irmãos que podem nos ajudar a tomar a melhor decisão. Tá bem? Amém. Pastor Ivonete, ele vai responder com o desejo, né? E o desejo dele, junho, que é daqui a pouco, né? Depois de amanhã já é junho, pastor. Já está no dia 28. Aí está no dia 28, pastor. Boa ideia. Junho, pastor. É claro, a vontade do pastor, o desejo, Ivonete, é que seja o quanto antes, né? Porém, como o pastor muito bem colocou, a gente precisa ouvir, né, as entidades de saúde sobre o assunto e ouvir os irmãos da igreja também, a liderança, já que a nossa igreja é uma igreja que segue, né, essa ação, né, da opinião, né, dos irmãos, dos líderes, né, não é autoritária nesse sentido. Então, assim, a resposta do pastor, Ivonete, segue o desejo dele como o meu. Por mim, Ivonete, tudo já voltava ao normal, voltava ela está doida para ir lá na frente da também aproveitando a praia com os meus filhos, minha filha gosta de praia, eu também iria. Por mim, tudo isso, pastor. Vendo o Vasco jogar, pastor. Por mim, tudo isso. Mas a gente tem que, além do nosso desejo, né, levar em consideração a seriedade do momento e a necessidade da gente ouvir, né, quem é de direito, né? Quem é de direito são as pessoas da saúde, né, que dominam o assunto, né? Porque junho já é depois de amanhã, pastor. É isso mesmo. Bom, pastor, eu vou encerrar por aqui. Aí tem mais alguns irmãos colocando aqui, elogiando, dando boa noite, dizendo amém. A Cleonice dizendo que ainda não é um momento apropriado, nossa líder do corpo diaconal. Então, os irmãos aqui reforçando, né, o que o Senhor tem colocado até aqui, sobre as nossas perguntas. Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? A nossa live, a ideia era ser mais ou menos 40 minutos, então já está em 50. Então, a gente conseguiu caminhar, né, nas perguntas propostas por mim, e depois, em algumas, né, não dá para a gente fazer todas devido ao tempo, mas em algumas perguntas dos irmãos. Tá? Espero que a gente tenha conseguido aqui esclarecer as dúvidas em relação ao decreto. A gente relembra da necessidade de orarmos pelas nossas autoridades, seja orando pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. O papel da igreja é esse, interceder, é orar. Então, estejam orando por cada uma das autoridades em relação às suas tomadas de decisão que envolvem as nossas vidas, né? Então, estejam orando pelas nossas autoridades instituídas. E o pastor Osíris, então, a partir desse decreto que foi acolhido, a gente apontou aqui pontos positivos que enxergamos nele e apontamos também algumas dificuldades para operacionalizar o mesmo na nossa realidade, na primeira Igreja Batista no Andaraí,
e trouxemos também a palavra pastoral do nosso pastor-presidente em relação a esse momento de reabertura, onde a gente indica que a primeira Igreja Batista no Andaraí não irá reabrir nesse momento. O senhor gostaria de trazer algumas palavras finais, pastor, para a gente encerrar? Só gostaria de constatar que essa crise trouxe uma coisa muito positiva, entre outras, que nós vamos analisar bem no pós-pandemia, que foi, eu fiz um curso rápido de tecnologia, viu, pastor Rodrigo? E eu já estou entendendo um bocado de Zoom, de um monte de coisa que eu nunca imaginei. Eu queria que os irmãos líderes que vão entrar em contato com a igreja, nos grupos, verificassem se todos estão tendo acesso, não é, aos meios, né, digitais, ao WhatsApp, ao Facebook, orientasse, que às vezes tem pessoas que têm dificuldade, para que nós possamos estar cada vez mais conectados, aproveitando esta tecnologia que tem sido uma bênção nesse momento difícil que estamos passando, né? Essa era a minha palavra. Vamos buscar conectar todo mundo por meio da internet. O templo está fechado, mas a igreja não. Tá bem? É isso aí. Vamos orar? Então, agradeço, pastor Osíris, por ter nos orientado em relação a essa questão tão importante, tão séria que a gente está atravessando. E a gente encerra, né, como começamos, né, pastor? Com uma oração. Sua hora encerrando, por gentileza. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso bom pastor que nos guia, que nos dirige, que mesmo em vale sombrio de morte, o Senhor nos conforta, nos consola, nos dá esperança, nos dá segurança e nos dá paz. Como tua igreja, esperamos nesse momento realizar aquilo que o Senhor tem planejado para nós, para este momento. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para levar esperança e paz às pessoas que estão envolvidas nesse momento com essa pandemia, que o Senhor proteja aqueles que estão na linha de frente, que estão trabalhando na área da saúde, que o Senhor esteja abençoando os da área da segurança, todos aqueles que estão nos serviços essenciais, que o Senhor esteja abençoando e protegendo e guardando de todo mal. Pedimos a tua visitação aos enfermos, para que o Senhor dê a cura a cada um deles. E pedimos, Pai, que o Senhor console o coração daqueles que perderam entes queridos para esta pandemia. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque em nossa igreja, cada ovelhinha o Senhor tem preservado. Nós rogamos que nós passemos por essa pandemia com as ovelhas saudáveis, guardadas e protegidas pela tua graça, cada família, cada criança, cada idoso, cada grávida, Senhor, que seja abençoado pelo Senhor. Obrigado por esse momento, continue nos dirigindo para que sejamos uma igreja relevante em meio à pandemia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para todos. Fiquem todos Boa noite.